E tá, pessoal, só para prestação de contas das atividades. Faz tempo que eu não vejo Mailton. Ele tem tocado ainda? Eu acho que Mael tem tocado, sim, mas pouco, né? Uhum. Ele deve estar bem velhinho, né? Deve ter mais de 80. Uhum. O filho dele toca cavaquinho, né? A Uhum. gente sempre vê nas redes sociais aí, sempre tá fazendo show. Uhum. Mailton é fera, toca de tudo, né, cara? Ele toca tudo. Mailton, ele dizia que ele veio de Niterói, né? Uhum. Niterói é terra de músico, né? Tem muito Aí choro ele em Niterói. Choro né? e samba, muito, 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 muito. Então ele parece que ele é de lá. Uhum. Aí há muitos anos ele veio morar aqui em Campos, aí começou a dar aula, né? Uhum. Ele deu aula para muita gente aqui, participou de muitos projetos de choro e seresta também, que tinham na prefeitura antigamente, eu me lembro bem. Ele é um cara que deu aula para quase todo mundo, assim, que gosta desse tipo de instrumento, desse tipo de gênero aqui em Campos, né? Há muito Todo tempo mundo aqui. passou por ele. Exatamente. Além de ser um luthier também, né? É, ele é luthier também. Uhum. Bom, vamos começando então, que os atrasados vão pegando pelo meio do caminho, então. Finalizar isso aqui. Essa é uma contrapartida final do projeto Choro na Vila 2022, Festival Choro na Vila 2022. Eu queria, com isso, compartilhar algumas experiências de produção, sobretudo de elaboração de projetos culturais, elaboração, execução, gestão da execução e prestação de contas com as pessoas que participaram do projeto, né? Uma vez que o pessoal chegando aqui, seja bem-vindo, Álvaro. Já começamos aqui o bate-papo, seja muito bem-vindo. Uma vez que os editais, as chamadas públicas, configuram uma grande oportunidade para nós, artistas ou produtores, de realizarmos projetos que temos em mente no nosso grupo, sem dependermos diretamente de algum contato direto, ou em prefeitura, ou em SESCs, ou em contratantes diretos, né? Não abrindo mão desses contratantes, obviamente, né? Essa é a ideia desse papo aqui agora. A ideia é justamente abrir os horizontes das pessoas para criar novas formas de trabalhar em nível profissional, com remuneração profissional, sem depender somente das contratações diretas, dos contratantes, né, que nos procuram para fazer nossos shows, não é mesmo? E por que eu acho super pertinente falar sobre isso com os interessados? Porque, primeiro que para mim, na minha história, para quem leu o currículo que está lá no Festival Choro na Vila, os editais representaram uma grande oportunidade de evolução no meu caminho, de pequenos passos, um atrás do outro, que representou uma caminhada que significou algo para mim, justamente por me dar a oportunidade de produzir sem ter essa necessidade de conexões políticas, de conexões de contatos, ou depender somente do que os contratantes podem nos pagar. Quando a gente consegue fazer um projeto, a gente consegue, dentre vários detalhes que a gente faz diminuição no projeto, tem um orçamento também, aonde a gente consegue, muitas vezes, colocar ali linhas dignas, né, para nós, músicos, produtores e equipe em geral. Contudo, isso acho que é uma grande oportunidade, sobretudo depois do momento pós-pandemia, do advento da criação da Lei Aldir Blanc e da Lei Paulo Gustavo, né? A Lei Aldir Blanc veio logo após a morte do compositor Aldir Blanc, né? Como uma política pública de direto, ou seja, editais que têm valores específicos e você entra com um projeto para pleitear aquele valor, encaixando o orçamento do projeto naquele valor para então poder executá-lo. Com o advento dessas leis, o Estado e o município têm sido obrigados a abrir os editais anualmente, né? Então, eles abriram inicialmente em 2020, 2021, o Retomada Cultural, né? O primeiro edital Retomada Cultural,
Eu me inscrevi com um projeto do livro do Juventino Maciel, que eu fiz em parceria com o Marcílio Lopes, da Casa do Choro, no Rio. Nós ganhamos. Com isso, a gente conseguiu produzir o livro em formato e-book, que era uma coisa que nem tinha em mente ainda, nem tinha essa possibilidade. E através do livro e-book, a obra voou até para fora do Brasil com muito mais facilidade, né, formato eletrônico. E fizemos também gravações de músicas inéditas do Juventino Maciel com o Grupo Pé de Pitanga. Foi basicamente isso o objeto do projeto do RJ1, que é um desdobramento da Aldir Blanc. No ano seguinte, no RJ2, eu escrevi o projeto Choro na Vila, Festival Choro na Vila. Ganhamos de novo, né? Executamos. Vocês estão aqui na sala, participaram, né? A maior parte de vocês que estão aqui, que estou vendo, participaram, né? Trabalharam no projeto também, alguns tocando, outros produzindo, né? E ganhamos de novo. Ano que vem, novo edital. E agora, na sequência, eles vão ser obrigados a abrir anualmente. Ano que vem, inclusive, eu nem pretendo me inscrever. Que eu vou focar minhas energias para outras frentes, outros projetos. Mas eu acho que tem tudo a ver, eu estava comentando com o Álvaro, estou vendo que o Álvaro está aqui na sala, tem tudo a ver, e vocês deveriam se organizar para se inscrever. Eu acredito que vocês têm chances, inclusive, de vencer, pelos critérios do... Certo? Quero colocar aqui para em qualquer momento que vocês queiram fazer alguma pergunta ou me interromper, que façam, porque como o próprio nome diz da atividade, é uma troca de experiências. Então, não quero me colocar aqui numa posição bancária de forma alguma, entendeu? E sim numa posição de troca. Então, vocês podem perguntar a qualquer momento, me interromper a qualquer momento. Acho até que fica melhor a dinâmica da atividade, tá bom? Qualquer dúvida, vocês, por favor, falem. Eu vou falando aqui o que eu parei de falar e vocês, por favor, me interrompam a hora que quiserem. E, de modo geral, os projetos culturais, ele tem um formato, embora cada edital tenha sua especificidade, né, eles têm um formato mais ou menos clássico que a gente tem que atender em qualquer um desses editais, né? Quanto mais esmiuçado for o projeto cultural, mais bem explicado, né, mais bem execuível, né, coerente, coeso, mais chances eles têm, os projetos têm de pontuar no edital e de serem contemplados, né? Existem critérios. É muito importante ler cada edital, porque cada edital oferece e informa os critérios de pontuação, entendeu? Então, você, através desses critérios, quando estiver elaborando, seja bem-vindo, seu Ezio. Chega junto, meu amigo. Estamos aqui nesse bate-papo produtivo aqui sobre projetos culturais. Fique à vontade para me interromper a qualquer momento para dar sugestões, perguntas ou dúvidas, ok? Então, como eu estava falando, pessoal, é muito importante a leitura do edital, porque na leitura do edital eles vão nos informar os critérios de pontuação, tá certo? Para poder você atingir a pontuação necessária para ser contemplado. Mas, de modo geral, um projeto cultural ele tem que ter uma descrição, né? Um objetivo geral, um objetivo específico, tá certo? Uma justificativa, que eu particularmente acho uma das partes mais importantes da parte textual de um projeto cultural, no edital, certo? E também tem que ter uma planilha orçamentária altamente detalhada, com todas as alíneas, com todos os custos previstos e tudo mais, porque posteriormente nós temos que prestar contas de toda a parte de tudo que a gente disse que faria, né? Temos que provar que fizemos, e depois temos que provar que executamos de maneira correta a parte financeira do projeto cultural, entendeu? Então, essas partes são as partes básicas do esqueleto do labor de fazer, executar, gerir um projeto cultural, certo? De toda forma, é muito importante ler cada edital, né? É muito importante ler cada edital, porque cada edital tem suas especificidades e suas pontuações, né? E, às vezes, o edital ele vem perfilado para o tipo de produção musical, de produção cultural, né? Então, quando a gente lê, a gente consegue entender bem os critérios de cada edital, a gente consegue, naturalmente, aproximar mais o projeto, a nossa ideia, com as demandas, com as expectativas da chamada pública, do edital, certo? Eu acredito, estava conversando com o Álvaro em off, que as liras, tanto a do seu Ezio, que passou por aqui, não sei se está aí ainda, deve ter caído na internet, quanto tanto a Guarani quanto a Apolo,
tem tudo para escrever projetos para esses editais, né, certo? Retomada cultural e o estadual, e não sem abrir mão, obviamente, dos contatos e dos contratantes municipais e até mesmo dos editais municipais, que aos poucos tendem a melhorar a sua execução, que ainda estão muito estranhas as execuções municipais. Tem municípios que não estão nem executando os editais direito ainda. No caso nosso de Campos, pelo menos eles estão executando, bem ou mal, eles estão executando. Mas tem municípios que não estão conseguindo nem executar ainda, né? Tamanha a desorganização do sistema público em lidar com essa demanda que veio desses recursos para serem editalizados para nós, fazedores de cultura, como eles chamam, né? Ou artistas ou produtores culturais. Dito isso, eu acredito, repetindo, que vocês deveriam, sim, se organizarem para escreverem projetos específicos para liras, ou em parceria, as duas juntas, ou particulares, né? Circulações por municípios. Por exemplo, vou dar ideias que eu poderia trabalhar com vocês, caso eu fosse trabalhar, que não é o caso. Mas para vocês, talvez, seguirem, né? Manutenção de instrumentos, aquisição de instrumentos, por exemplo. Entendeu? Workshops ou conexões com profissionais que vocês acham que possa agregar a atividade artística e cultural de vocês, por exemplo. Tudo isso pode ser pleiteado nos objetivos de um possível projeto cultural feito por vocês, né? Ou por alguém da Lira, certo? Pessoal chegando aqui, Seja bem-vindo, pessoal. O pessoal que está chegando aí, seja bem-vindo. O papo aqui hoje é produção cultural. Papo são projetos culturais, tá? É um papo bem informal. Quem quiser me interromper para fazer perguntas, sugestões, fique à vontade a qualquer momento, não precisa esperar apenas o final da atividade, certo? É uma troca bem nada bancária, digamos assim, tá bom? Sejam bem-vindos aí, pessoal que está chegando agora. Então, como eu estava falando, pessoal, e se por acaso alguém aqui tem alguma experiência acadêmica de projetos acadêmicos, seja de iniciação científica, mestrado, alguma coisa nesse sentido, levanta a mão, por favor, para fazer uma analogia. Eu tenho. Álvaro está fazendo doutorado, né, Álvaro? Você falou, né? Isso. Então, pessoal, eu queria fazer uma analogia em relação a isso. Eu também tive uma experiência, eu fiz um mestrado também, e dá para tirar muita coisa da experiência da escrita acadêmica e da organização de projetos acadêmicos para esse universo dos projetos culturais. Mas é necessário fazer uma adaptação, certo? Porque o tipo de escrita e o tipo de linguagem que é esperado, né, para se colocar... Opa, seja bem-vindo, Lucas. Papo é produção, vamos que vamos. Fiquem à vontade para fazer perguntas a qualquer momento. O tipo de linguagem que a gente coloca num projeto cultural, ele é bem diferente, na verdade, da linguagem que a gente adota num projeto acadêmico, certo? Enquanto no projeto acadêmico a gente divaga em páginas e páginas e páginas sobre uma hipótese, sobre uma ideia, sobre um sistema, sobre uma citação, sobre uma epistemologia, por exemplo, de algum autor, né? E quando você vai ver, você tem uma dissertação de, sei lá, de 100 páginas, a linguagem escrita de um projeto cultural, ao meu ver, e acho que acredito que na maior parte, na visão da maior parte das pessoas, é um projeto cultural, é uma linguagem mais direta, é uma linguagem bem resumida, bem clara, bem explicativa. Ela não dá muitas voltas em torno do assunto, ela vai direto ao assunto. É um texto que tem que deixar o mais claro possível para o avaliador do que se trata o objeto do projeto, do que se trata, quais são os objetivos gerais, específicos do projeto, né? O quão ele é execuível, o quão ele é coeso, o quão ele é coerente, né? É possível de ser executado. Tudo isso eles vão olhar, certo? E vão pontuar em relação a isso, né? A coerência da equipe técnica sugerida com o objeto a ser executado do projeto, né? Essa ligação, tudo isso tem que estar bem amarrado, né? É como se fosse um plano de voo. Quanto mais bem amarrado tiver esse plano de voo, melhor para o voo. Ah, mas aí alguém pode pensar, mas com certeza obstáculos vão acontecer, turbulências vão acontecer. Sim, fato, vão acontecer. Mas quanto mais bem estabelecido estiver o seu plano de voo, o seu projeto,
mais chances você vai ter de conseguir fazer alterações, né, durante o voo que sejam bem-sucedidas, né? O plano B só existe quando o plano A tá muito bem estabelecido, né? Por isso que ele é o plano B. Mesmo que ele salve, ele está ali para salvar nas turbulências do plano A, né? Então, dito isso, mesmo que hajam adaptações na hora de executar e gerir a execução de um projeto, é muito importante que haja um plano anterior, né? Uma previsão na medida do possível, do que vai acontecer, dos percalços, das facilidades e dificuldades que vão acontecer. Por isso é muito interessante que, quanto mais o produtor, a equipe de produção tiver conhecimento do terreno onde ela vai pisar, né? No sentido mais amplo do terreno, como eu digo assim, mais chances ele vai ter de se antever aos problemas e resolver, remediar as questões, na medida do possível, que vierem, não é mesmo? Então a pessoa pode perguntar, por que é tão específico, tão minucioso, um plano de ação tão minucioso, se a gente sabe se lá na hora vão acontecer coisas que vão obrigar a gente a mudar? Porque quanto mais sólido, a resposta é essa, quanto mais sólido tiver seu planejamento, quanto mais coerente tiver seu plano de ação, mais chances você vai ter de fazer uma adaptação durante a produção, durante a execução, mais bem sucedida, né? Aquela velha história de trocar a roda do carro com o carro andando, né? Isso vai acontecer melhor se o carro tiver com um projeto, um plano de ação bem estabelecido, certo? Então, recapitulando o que eu vinha falando, a linguagem, é importante que seja uma linguagem bem clara, na parte textual, de objeto, justificativa, objetivo geral, objetivo específico, uma linguagem bem clara, sem muitas voltas, bem descritiva, né? Até porque, na maior parte das vezes, você tem limite de caracteres para escrever os projetos. Ao contrário, por exemplo, voltando a uma analogia com o mundo acadêmico, que muitas vezes eles querem ver coisas de 100 páginas, né, com muita divagação e tudo mais, é completamente o oposto. Eles têm às vezes milhares de projetos para analisar, então eles precisam de papo reto. Eles precisam ler o projeto. Normalmente, os textos têm limite de caracteres, então vem um novo desafio na hora de elaborar esses textos, que é conseguir explicar para o avaliador o mais bem minuciado possível, mais bem explicado possível, o objeto e os objetivos do projeto num limite textual, né? Num limite de caracteres. Hoje em dia é assim. Quando eu comecei a escrever projeto, nem existia um sistema, já foi 10 anos atrás, agora é a realidade, 2009. Nem existiam sistemas ainda, nem era online, a gente tinha que escrever no papel, imprimir, mandar por correio, cara. Entendeu? Era bem mais complexo ainda. Hoje em dia está tudo em sistemas, está tudo online, o que facilita também, elimina muito papel e facilita o registro de tudo, certo? Alguma dúvida até aqui? Eu posso seguir? Alguém quer falar alguma coisa? Quer muita informação para pouco tempo? Não? Então vou seguindo, tá bom? Certo. Na parte orçamentária, agora que eu falei brevemente da parte textual, objetivos. Ok, valeu, Lucas. Qualquer coisa pode me interromper, tá? Só ligar o microfone. A dinâmica é bem bate-papo mesmo, tá? Na parte textual, como eu falei, né, essa coisa importante, ter uma linguagem clara, direta, coerente, bem explicativa, sem muitas voltas, né, em torno da lâmpada, e sim direto na luz da lâmpada. É isso que eles querem ver, eles querem ver a luz da lâmpada, né, ali saindo da sua mente e ficando bem claro para eles avaliarem e entenderem o quão é execuível, como eu falei, o quanto aquilo é um sonho fora da realidade, o quanto aquilo é, de fato, um sonho, um projeto que é realizável, né, execuível, como eles falam. Tá. Na parte orçamentária, por sua vez, eu falei bem brevemente aqui agora da parte textual, né, dos projetos culturais. Na parte orçamentária, aí entra a parte de planilhas mesmo, certo? É preciso ter uma ideia boa de valores de mercado atualizados, dos diversos serviços envolvidos na execução de um projeto, seja eles ligados diretamente ao cachê artístico, ao cachê da equipe, quanto a serviços diversos, como, por exemplo, no Choro na Vila, que a gente teve que alugar até o banheiro, a gente teve que alugar, enfim, coisas que não estão diretamente ligadas à música, mas estão ligadas à infraestrutura e à logística necessária, mínimas, para poder executar o projeto. Então, é preciso ter alguém na equipe que faça pesquisa de valores de mercado para colocar no orçamento valores reais, né,
conectados à realidade do mercado, isso também vai ser avaliado no projeto. O pessoal vai ver se você está superfaturando valores ali no orçamento, por exemplo, ou subfaturando, né, botando um preço que não é, que você não vai conseguir pagar aquele serviço depois. Tudo isso eles vão olhar, né, a coerência da tua planilha orçamentária, né? Lembrando que quanto mais coeso e preciso você for, melhor para você no futuro, ou para alguém da tua equipe que vai fazer a parte da prestação de contas, que é a parte final, né? Porque para nós que ganhamos edital e pegamos esse patrocínio de forma direta através de políticas públicas, nós temos que prestar conta de cada centavo através de um estofo de documentação muito forte, incluindo notas fiscais, cópias de cheque, depósitos, comprovantes de depósito e tudo mais. A cada centavo que a gente gasta aqui do dinheiro público para fazer a coisa acontecer, nós prestamos conta posteriormente. Caso contrário, o proponente, que no caso desse projeto especificamente sou eu, se encalacra todo, fica proibido de fazer um monte de coisa e ter que devolver o dinheiro, imagina, ter que devolver. Grande Vitão, seja bem-vindo mais uma vez, fortalecendo com a gente nossa atividade aqui, Vitão, grande batera, grande músico da nossa cidade, enfim, todos vocês já conhecem, né? Então, aqui. Muito bem-vindo, Vitor. Então, voltando ao assunto, a gente tem que prestar muita atenção nesses detalhes todos e deixar todos esses detalhes muito bem amarrados, porque depois a gente vai ter que responder por tudo isso, tanto do que a gente prometeu executar, quanto do que a gente se comprometeu a executar em termos de planilha orçamentária, de recursos financeiros, certo? Porque a prestação de contas, sim, é minuciosa, é bem minuciosa. Eu passei por esse projeto, eu ganhei esse projeto também no ano passado, então fiz a prestação de contas do livro, e é um perrengue, são diligências, é muito minucioso mesmo, sabe? Então, é preciso estar muito atento desde o começo da elaboração do projeto com esses detalhes, porque é uma coisa que você vai ter que lidar durante 1 ano aí da sua vida, 2 anos, até finalizar o projeto. E por isso é tão estressante também, né? Porque a gente tem que lidar com ele, não é só na execução, o projeto não acabou ali quando acabou a apresentação, né? E nem acaba aqui agora nessa última oficina, né? Tem todos os pagamentos, toda a documentação, toda a prestação de contas. Por isso é necessário uma equipe especializada na medida do possível, né? Ou que queira ir se especializando, né? Através da experiência, que foi o meu caso, né? Para poder executar isso, rodar redondo, né? E não ter maiores problemas, né, durante a execução e prestação de contas do projeto, certo? Até aqui tudo bem, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Eu posso ir seguindo? Fiquem à vontade, tá? Lucas e Álvaro, que eu sei que estão bem ativos aí na produção, Daniel também estou conhecendo agora, não sei, estão bem ativos na produção cultural aqui na cidade também. Fiquem à vontade, tá, galera? Se quiser perguntar alguma coisa, interromper, sugerir, eu vou falando aqui e vocês me interrompam a hora que quiserem. Então, retornando, falei um pouco do orçamento agora, certo? Tá, beleza. E por que eu estou falando assim, bem a passant dessas 3 principais etapas, né? Tanto de elaboração quanto de execução? Porque são etapas que, independentemente do tipo de edital, vocês vão encontrar a necessidade de lidar bem com essas etapas em todos os editais. Lembrando que até aqui a gente está falando de edital de fomento direto, ou seja, de políticas públicas de fomento direto. Nada tem a ver com Lei Rouanet, que as pessoas falam por aí, tá bom? Fiquem espertos nisso. Lei Rouanet é um sistema, uma política pública de patrocínio indireto, ou seja, através de renúncia fiscal, né? A Lei Rouanet é diferente. Primeiro você tem que aprovar o projeto no sistema da Lei Rouanet também, né, do governo, pela internet, e posteriormente você tem que correr atrás desse recurso com as empresas, que vão te passar esse recurso depois que você aprovar pela Lei Rouanet, através de renúncia fiscal, ou seja, dinheiro que eles iam pagar de imposto do governo, eles repassam para a iniciativa A, B, C ou D de produção cultural, previamente aprovada na Lei Rouanet. São coisas bem diferentes, está bem claro até aqui? Né? Uma coisa é o edital de política pública de fomento direto, que é esse que, por exemplo, patrocinou o Choro da Vila esse ano, patrocinou meu livro também, de Juventino Maciel, tudo via edital público no ano passado, também.
E outra coisa é a Lei Rouanet. Eu vejo pessoas falando muita besteira em relação... Claro que a Lei Rouanet tem 1000 problemas também, mas as pessoas confundem muito uma coisa com a outra. Então é importante ficar ligado nisso. Os editais que eu estou me referindo, que eu vou focar aqui agora, são de fomento direto, tá bom? Que eu sei que abriram esse ano, abriram no ano passado, ano que vem vai abrir com mais vagas ainda, porque o recurso já está aprovado e o novo governo já falou que tem intenção de executar, o governo federal. Então, dito isso, o governo estadual e municipal serão obrigados a novamente abrir esses editais, referentes à Lei Aldir Blanc e referentes à Lei Paulo Gustavo, também, pós-pandemia. Tá certo? Bom, dito isso, o que a gente pode falar mais? Em âmbito municipal, eu posso falar muito pouco, até porque esses últimos anos eu não estou morando em Campos, né? Eu sou de Campos, como muitos de vocês já sabem, meu CNPJ é de Campos, enfim. Muito do que eu fiz foi em Campos, mas no momento, por questão de trabalho, eu estou mais em Niterói. Agora, então eu estou um pouco por fora da execução da Lei Aldir Blanc aqui em Campos, mas eu sei que todos os municípios estão tendo muita dificuldade de executar, né? De executar bem, de forma bem feita, né? Porque eles não estavam acostumados. Alguém está querendo entrar aqui para ele? Porque eles não estavam acostumados a lidar com esse montante de recursos e ter que repassar e abrir os editais, certo? Eles não estavam acostumados com isso. Então cabe a nós também, classe artística local de Campos, ficarmos muito atentos, na medida do possível, tentarmos criar formas de fiscalização da execução dessas leis no âmbito municipal, tá? Cabe a nós ficarmos ligados nisso, tá? Porque um dos problemas que ocorreu no Brasil afora aí, é que muitos municípios não conseguiram nem sequer executar. Aí, quando não executa, tem que devolver o dinheiro ou remanejar, e o dinheiro não chega na ponta. E a ponta somos nós, artistas, produtores culturais, professores, enfim. Esse é o destino final desses recursos. Mas o poder público tem que fazer a sua parte através dos editais sérios, bem organizados, né, para poder esse recurso chegar na ponta, certo? Então, dessa parte, né, cada cidadão de cada município tem que ficar muito esperto na fiscalização, na organização de uma fiscalização da execução desses editais, porque é a obrigação deles executarem de forma bem executada, né, esses projetos. E no caso desse que nos trouxe até aqui, que reuniu esse papo aqui, é no âmbito estadual. Bem ou mal, eles estão conseguindo executar, né? É no âmbito estadual. São os editais da Lei Aldir Blanc, de fomento direto, que acontecem, que são organizados pelo governo do Estado, certo? Muito bem. Dito isso, recapitulando, lembrando que ano que vem eles abrirão novamente e com mais vagas e com mais recursos, né? Então, a hora de se preparar, de amadurecer as ideias, de juntar com as pessoas que estão a fim de botar o sonho, a ideia no papel e executar, é agora. Vai preparando até chegar lá, para chegar lá com chances, né? Lembrando que uma coisa bem legal é que atualmente também eles estão autorizando os microempreendedores individuais, ou seja, os MEIs, a participarem também, que é o meu caso, eu sou um MEI. Eu não sou nenhum médio, grande ou médio empresário. Eu sou um MEI, né? Como muitos de nós que trabalhamos com música, temos um CNPJ para emitir nota, o microempreendedor individual, e eles aceitam a inscrição pelo MEI, desde que o MEI seja ter uma área de ação na área cultural, obviamente, né? Aulas de música, shows, né? Enfim, tem que ser da área, certo? Dito isso, é importante também dizer que, em termos de critério de pontuação, uma coisa que pontua muito forte nesse edital aqui, nesse exemplo específico do Retomada Cultural, é o tempo de ação do proponente, do CNPJ proponente. Né? Isso pontua muito também. Não define, mas é um critério de pontuação bem, bem forte. Então, assim, uma instituição como a Lira de Apolo, por exemplo, que eu estou vendo pessoas da Lira de Apolo aqui, não sei se ainda tem alguém da Guarani, mas o Ezio passou aqui pela sala. Instituições centenárias como essas ganham muitos pontos nessa parte. E o Ezio me ligando aqui. Agora não posso te atender, Ezio. Ezio me ligando no telefone aqui, só para falar nele. Depois eu já tenho, Ezio. Vou voltar aqui. Não vou atender, não. Vou continuar aqui, e quando eu acabar aqui, eu retorno para ele.
Instituições como a Lira Guarani e como a Lira de Apolo pontuam muito nessa parte de tempo de ação. Afinal de contas, são instituições centenárias, né? Vale a pena ficar ligado nisso, tá, galera das liras que está aí na sala, tá bom? Que mais que eu poderia dizer? Alguém falou em algumas reuniões de projetos de circulação de grupos, ou da Lira ou de outros grupos. São projetos muito bem-vindos e muito bem alinhados com as demandas dos últimos 2 editais que saíram desse projeto. Inclusive, esse edital que nós ganhamos do festival, ele era muito mais alinhado com uma circulação de grupos do que com o festival. Mas como ele abria uma premissa para inscrição de festivais, eu aproveitei e tentei. E aqui estamos, conseguimos. Mas na minha interpretação da leitura do edital, ele era muito mais voltado para circulações de grupos, né, em diferentes praças, certo? O que eu posso mais dizer sobre isso? Documentação. A documentação é uma coisa essencial na elaboração e muito cansativa, né, porque é uma vasta documentação, tanto de CNPJ, que o CNPJ está ok, tanto dos espaços culturais dando ok, que querem acolher aquele seu projeto, né, ou das cidades, se for circulação de cidade, dos artistas envolvidos, dando anuência de que sim, vão participar desse festival ou dessa atividade, certo? Tudo isso tem que estar documentado, entendeu? Na hora que você escreve o festival. Quanto mais bem documentado estiver o projeto, mais chance vocês têm de ganhar também, porque mais segurança você passa para as pessoas e você vai dar conta de executar aquilo ali que você está propondo. Porque é muito comum, quando você vai começar a elaborar um projeto, você se empolgar, né, na ânsia de ver a oportunidade de ganhar aquele recurso e executar um projeto bacana. É muito comum você se empolgar e mandar brasa, entendeu? Sair botando um monte de coisa, quando você vai ver assim, meu Deus, eu falei isso, eu ia fazer isso tudo, como é que eu vou fazer isso tudo só com essa merreca aqui, nesse tempinho que você está entendendo? Então é muito importante também botar o pé no chão e pensar no que de fato é possível de se executar, né? Imaginar realmente as dificuldades, os problemas que você vai encontrar pelo caminho e ver se elas, refletir, botar na balança se elas serão intransponíveis ou não. Né, colocar direitinho na balança isso, para que depois você não se enrole e não consiga executar o que você propôs. Né? Se você não consegue executar, você não consegue prestar conta. Se você não consegue prestar conta, você não segue o seu caminho, não se cria nesse meio. Certo? Muito bem. Dito isso, já falamos um pouco sobre as partes textuais da elaboração do projeto cultural, né? A parte orçamentária do projeto cultural, falamos algumas coisas aqui também, da importância disso tudo estar coeso, amarrado. Falamos um pouco da prestação de contas, da importância desse processo de execução ser todo muito bem documentado, né? Seja em registros da realização do objeto do teu projeto, né? Ou seja, você mostrar que você executou aquilo que você prometeu executar no edital, tanto quanto na documentação da execução financeira do projeto, dos pagamentos que foram aprovados na planilha orçamentária que está incluída no projeto, certo? Como que a gente faz essa documentação, Felipe? Nota fiscal de tudo. Nada pode ser sem nota fiscal. Ah, mas eu não tenho nota fiscal. RPA. Tem que arrumar um contador para poder emitir RPA para quem não tem nota fiscal. Tudo tem que ser documentado. Comprovante de depósito dos pagamentos dos profissionais envolvidos. Tá certo? Registro na parte do objeto de vídeo, foto, para provar que você fez mesmo, né? Quem estava lá no show da Vila viu que teve um farto registro, foi muito pensando nisso, né? Claro, e pensando também em dar de presente para os músicos que participaram um material, um clipe fotográfico de filme bem bacana, para que eles também possam outra vez aqui, acho que voltou, para que eles possam também utilizar esse material para divulgar o trabalho deles e conseguir outros projetos, outros trabalhos, né? Ficar como um legado para os grupos que participaram também, né? Mas isso para os grupos, mas para mim serve como prestação de contas. Para mim, enquanto coordenador de produção do projeto, serve como prestação de contas do objeto lá na fase posterior, que vai começar para mim. Para mim, o projeto só acaba no ano que vem, entendeu? Dá um trabalho danado,
é uma trabalheira. Por isso é importante montar uma pequena equipe ou uma equipe de pessoas muito comprometidas mesmo, sabe, com a coisa, para que o carro não desande no meio do caminho, porque o percurso não é curto, né? A coisa não começa quando você elabora e aprova. Ah, elaborou. Ah, aprovou. Ah, agora vamos executar. Ah, agora vamos prestar conta. E até esse processo todo finalizar demora muitas vezes um ano, que você fica preso ao projeto, entendeu? Pouca gente tem... A verdade é que pouca gente no nosso meio musical, a gente sabe disso, acho que muita gente vai concordar, tem a disposição de encarar isso, entendeu? De encarar. Por isso que muitas vezes os músicos procuram, até sabiamente, profissionais especializados em produção e fazem parcerias com eles, né? Para que eles conduzam esse processo todo, né? No entanto, é plenamente possível que nós, músicos, né, principalmente aqueles que estão mais afim de botar a mão na massa mesmo e tomar o controle da produção, do escoamento do teu próprio produto, do teu próprio serviço, sabe? E que tem disposição de encarar a bigorna que é também, né, o peso que é carregar isso, tem plenas condições de fazer, né? Eu venho fazendo nos últimos 10 anos, né? O primeiro projeto que eu escrevi foi em 2009, não tinha nem sistema ainda, era por correio, contra a Funarte, para a produção do CD inédito da então Orquestra Tiberê, com músicas inéditas de Hermeto Pascoal e Tiberê, e ganhamos, né? E com isso foi a primeira experiência de produção, produzimos CD, olha que coisa velha, né? CD. Produzimos um álbum de músicas inéditas e uma turnê de lançamento desse álbum. Foi uma experiência super bacana, né? A partir dali eu vi uma oportunidade, uma possibilidade de trabalhar para não tocar somente em bares, em nada contra, mas em restaurantes, ou somente para prefeituras ou SESCs. Eu vi ali uma oportunidade. Bom, se eu fiz para eles, eu posso um dia, quando eu amadurecer como músico, fazer para mim mesmo como músico. E foi o que eu fiz, né? Passei 1 ou 2 anos produzindo alguns trabalhos de músicos que eu gostava muito, todos os meus ídolos, que eu admirava muito, eu trabalhava com muito afinco. E passado um tempo, eu falei, cara, agora é hora de eu pegar essa experiência, esse esforço e aplicar na minha própria música, no meu próprio trabalho, para fazer acontecer. Porque se nós não fizermos por nós, quem fará? Deixo essa reflexão aí para nós músicos que estiverem ouvindo. Se nós não fizermos por nós, quem fará? E como fará, se fizer? Entendeu? Então, acho que foi por isso que eu coloquei esse bate-papo aqui como uma contrapartida final com a galera que participou do projeto. Não era uma obrigação, eu não coloquei isso como uma oficina oficial do projeto elaborado, mas a galera que chegou junto foi uma galera tão ponta firme, tão maneira, que são essas pessoas que estão aqui, que eu fiquei a fim de trocar essas experiências com quem quisesse e na medida do possível, no meu limite, se eu puder, ajudar a quem quiser a se lançar nesses editais estaduais ou outros no ano que vem, que vai abrir com muitas vagas, certo? Aí, inclusive, alguém aqui em alguma reunião, acho que foi a Daniela, falou, e se a gente fizesse uma circulação, e se a gente, acho que, Daniela, se a sede de um projeto de oficinas de música, por exemplo, é uma escola estadual, não tem problema nenhum, parcerias são bem-vindas, Daniela, não tem problema nenhum, tá? Por exemplo, eu já fiz esse tipo de oficina, dessa vez, por exemplo, eu fiz mais em parceria com a galera da Lira, né? Porque foi um projeto que ilustrou a conexão da manifestação musical das liras com a manifestação musical do choro. Isso é histórico, né? Isso está no meu projeto de mestrado lá. Eu tinha um pouco essa ideia com o Choro na Vila também, né? Ilustrar através de fatos, né? de shows, né? Essa ligação histórica que existe entre a manifestação musical das liras interioranas e do choro instrumental. Grande Vitão, seja bem-vindo, meu irmão. Só na maromba, né? Só no Projeto Verão. E aí, voltando ao assunto. Então, galera, o que eu estava falando? Assim, ilustrando essa ligação dessas duas manifestações musicais históricas, que é a lira, que são as liras, e são o choro, né? Sempre teve muito chorão que veio das liras, né? Muita gente do samba que passou pelas liras. Então, eu tinha um pouco essa ideia do projeto ilustrar essa ligação. Mas, respondendo a sua pergunta, Daniela, sim, né, inclusive na época que eu trabalhei no SESC, eu já fiz oficina, por exemplo, do Nicolás Cacique em parceria com o IFE, por exemplo. A oficina bombou, lotou, né? Todos os alunos do IFE foram lá, inclusive os professores do IFE foram lá
assistir a oficina do Nicolas Classic, que é um violinista francês que toca choro como ninguém, né, como cara da pesada. Então, sim, sua pergunta tem tudo a ver, e é uma contrapartida maravilhosa, uma parceria maravilhosa de se incluir no projeto de vocês, tá? De fazer esse gol aí. É um gol certo. Pode colocar isso aí no campo das ideias do projeto de vocês, caso vocês venham escrever no ano que vem, tá? Que eu vinha falando mais, deixa eu voltar de onde eu peguei. Certo, prestação de contas, tá. Prestação de contas, galera. Beleza, Dani. Qualquer coisa é só perguntar. Pode perguntar pelo microfone também, tá? Pode interromper a hora que quiser. Até porque a gente está entrando nos 10 minutos finais. Quem quiser falar é mais ou menos por agora, tá bom? Dito isso, é muito importante, volto a frisar, durante a execução do projeto, farta documentação, nota fiscal de tudo. Não basta guardar a nota. Muita nota se apaga. Você tem que pegar a nota, separar horas, escanear tudo, digitalizar tudo, até porque você tem que subir tudo isso pelo sistema da Secretaria Estadual. Tem que subir toda essa documentação no sistema, né? É o que eu vou ter que fazer, por exemplo, eu e a equipe aqui de administração e produção do projeto, na prestação de contas, que vai vir agora. Nessa semana vai ser os pagamentos de todo mundo que trabalhou no projeto, por exemplo. Vou dar o exemplo desse projeto aqui, que a gente está fazendo. Acabou agora, né? Está acabando hoje. Hoje mesmo a gente começa todos os trâmites de nota fiscal e pagamentos de todo mundo para que no ano que vem eu junte a digitalização de toda essa documentação e suba descrevendo cada documentação para o sistema. Então, sim, é bastante trabalhoso, entendeu? Então, é importante mensurar isso na hora de escrever o projeto. Quando a gente vai escrever o projeto, a gente se empolga. A tendência, na hora de você sair prometendo mundos e fundos da empolgação de ganhar aquele projeto e depois se perde na questão de se de fato aquilo ali você vai conseguir executar, realizar aquilo ali ou não. Por isso, a todo momento você tem que pensar as facilidades e dificuldades, os obstáculos que você vai encontrar para poder executar aquilo, que sempre são muitos, principalmente em campos. Então, assim, cara, nós campistas sabemos do que eu estou falando, né? Quem é campista aqui como eu, né, ou já viveu, ou já nasceu, ou nasceu aqui, ou já viveu em algum momento, sabe do que eu estou falando, como é difícil. E como, de repente, vem chuva de bomba quando você vai fazer uma parada, entendeu? Então, que não dependa diretamente deles. Então, é importante a gente mensurar bem todos esses obstáculos para a gente não se empolgar na hora que a gente está fazendo o projeto ali, elaborando, né? Para a gente não se enrolar depois na hora de executar, de gerir a execução e de... Pode falar, Daniel, e de prestar contas. Pode falar, Dani. Você falou que é necessário também um suporte técnico e tal. Por exemplo, você tem que ter um contador. Que tipo de profissionais você tem que ter para dar um suporte para o projeto? Certo. Vamos lá. Excelente pergunta, mais uma vez, Dani. Bom, todo CNPJ, de modo geral, se ele não tem, mesmo o MEI, como é o meu caso, e de muitos aqui, né, que é o MEI, é o microempreendedor individual, que é uma coisa bem, bem solta. Assim. Mesmo esses, em alguns momentos, precisa de um diálogo com um especialista técnico, contador, né? Final de ano, fechamento, é bom. É necessário. Tem gente que consegue fazer sozinho? Tem. Eu prefiro sempre contratar um profissional ou trocar uma ideia com um profissional especializado. Essa é a minha cabeça. E sim, precisa de um contador. Por exemplo, tem pessoas que estão envolvidas no projeto e não tem CNPJ, e não tem como emitir nota fiscal, por exemplo. Porém, são pessoas que são muito ponta firme no trabalho que eu queria que tivesse na equipe, né? Apesar de me dar esse trabalho a mais, né, de RPA, é aí que eu quero chegar. Essas pessoas vão ter que dar um RPA. Pela lei do edital, tem que dar um RPA. O que é RPA? É um recibo de profissional autônomo. E para emitir esse recibo é meio complicadinho, porque a porcentagem que incide, né, de impostos do cachê de um RPA varia de acordo com cada pessoa. Se a pessoa é casada, se a pessoa trabalha em algum emprego tal, X ou outro, dependendo do perfil de cada pessoa, essa porcentagem do RPA do imposto pode variar entre 10% a 20%, entre 6% e 7% a 20%. Quem vai calcular isso? O contador. Então, sim, tem sempre que colocar no orçamento alguma verba para, no mínimo, eu costumo colocar assessoria contábil, porque eu faço pontualmente.
Mas quem tem empresa mesmo já bota o mensal do contador. Já bota um recurso mensal ali do contador, porque vai ter que contar com o contador o ano inteiro. Isso é um caso de uma empresa média grande, não é o meu caso, tá? Eu sou microempreendedor individual, eu nunca tive o desejo realmente de virar um empresário médio ou grande do ramo, embora eu já tenha como tentar isso, né? Mas eu nunca quis porque isso vai me tirar completamente do palco, entendeu? É praticamente impossível você conduzir uma empresa de produção com muitos projetos simultâneos e ainda conseguir subir no palco para tocar minimamente bem e agradar o público. Porque é humanamente praticamente impossível, né? Por isso que as pessoas fecham muita parcerias com empresas de produção, né? Exatamente por isso. Mas no caso das liras, ela já tem os contadores, né? Porque já são instituições muito antigas, com certeza ela já tem os contadores, né? O que vai acontecer ali na hora de elaborar o projeto é separar uma linha orçamentária do pagamento desse contador para ele poder te ajudar com as emissões necessárias, com as orientações de emissões de notas fiscais, orientações de emissão de RPA, né? Para você não errar em nada, né? E depois não se enrolar na hora de prestar contas. Sim, ou seja, resumindo a resposta, sim. O contador é um profissional necessário. Hoje mesmo eu vou entrar em contato com o meu, né, para tirar dúvidas em relação à emissão de RPA de pessoas que trabalharam no projeto, né? Então, sim, é um profissional extremamente sine qua non, necessário, e que você tem que colocar ele lá na planilha orçamentária, o pagamento dele, porque você vai precisar dele, né, em algum nível. Às vezes menos, às vezes mais, mas em algum momento você vai precisar emitir um RPA, uma nota fiscal, e vai precisar do apoio desse cara, desse profissional. Tá respondido, Dani? Tranquilo. Tranquilo? Beleza. Ótima pergunta, tá? Fiquem à vontade. Galera, na verdade, a gente está caminhando para os minutos finais, tá? Eu vou ficar aqui mais uns 10 minutos para completar, para passar, já está dando 1 hora aqui agora, vou dar mais 10 minutos aqui para se alguém quiser conversar, trocar ideia. A hora é essa, tá bom? Alguma pergunta? Felipe, Lembrando, oi, Álvaro, lembrando que ano que vem já está prevista a abertura desse edital que a gente ganhou, com mais vagas, mais recursos, e ainda tem os editais da Lei Paulo Gustavo também, que foi aprovada e que vai abrir também, tá? Então, se preparem e tentem, porque é uma grande oportunidade, né, para a gente poder expandir nossos horizontes, não dependermos somente dos contratantes municipais. Vai, Álvaro, manda brasa. então, eu ia aproveitar para te perguntar se você tem alguma dica, né? Como que você começou, como que você pensa, por exemplo, o mapeamento de editais, né? Dependendo do tipo de projeto. Como que você acompanha os que estão surgindo, né? Que tipo de dica você teria para isso? Tá, excelente pergunta, Álvaro. Quando eu comecei, agora está muito fácil isso, tá? Porque quando eu comecei, realmente era mais. Você tinha que pesquisar muito para poder saber o que estava rolando de edital, sabe? Mas tinha uns clássicos que sempre, quando eu comecei em 2009, por exemplo, o primeiro que eu ganhei foi o da Funarte. O primeiro que eu ganhei foi para produzir um CD, como eu falei, um álbum de músicas inéditas do Tiberê Zuarg e Hermeto Pascoal com a antiga orquestra Tiberê, né? Eu era aluno do Tiberê, escrevi para ele, a gente ficou super amigo, viramos parceiro de trabalho, viajamos Brasil afora aí, com esse trabalho dele, foi muito bacana. Para mim, isso surgiu, cara. Na verdade, eu morava no Rio, tocava na Lapa, nas casas de samba que tinham lá. A Lapa estava um pouco mais viva do que está agora no momento. A economia do Brasil estava um pouco mais viva do que está agora no momento. Mas aquilo ali não tapava o buraco do dente, entendeu? Aquilo ali não era o suficiente ali para os meus custos. Estar fazendo faculdade ainda no Rio, terminando faculdade, morando no Rio, não era o suficiente. E eu tinha uma namorada que era produtora cultural. Aí, um belo dia, ela foi fazer um projeto no CCBB, precisou contratar lá um ajudante, um assistente de produção, um faz-tudo. Eu me ofereci. Depois, eu estou precisando de grana aqui para esse mês, aqui para fechar meu mês, me ofereci. Era um projeto no Centro Cultural do Banco do Brasil, feito por uma grande empresa, Delarte, uma das maiores empresas de produção cultural da América Latina, que é lá do Rio. Né? Traz aí grandes atrações internacionais aí para o Brasil. Aí eu fiz um excelente trabalho lá, todos os artistas elogiaram muito, porque, na verdade, eu já era músico, então eu conseguia fazer muito bem esse meio campo entre o universo da produção e o universo dos músicos ali, né? Todo mundo percebeu isso, a própria galera da produção, como a própria galera do músico, todo mundo, eu também percebi isso, e eu falei, aí vi ali um horizonte, ali abriu uma nova janela de um horizonte para mim, de trabalho na área da música, né? Foi assim que eu comecei.
entendeu? E que eu vi como uma possibilidade. Aí, nessa época, né, a maior parte dos projetos eram escritos em papel, enviados por correio. A grande maior parte desses projetos. E hoje em dia é tudo pela internet. E hoje em dia, agora, indo direto ao ponto da resposta à sua pergunta, está muito fácil fazer esse mapeamento, porque existem sites e páginas no Instagram que são só disso. Só para dizer, ó, edital aberto nisso, naquilo outro, edital aberto nisso, naquilo outro, edital aberto nisso, naquilo outro. E tem uma coisa que você falou na sua pergunta também que é muito interessante. Observar os perfis dos editais. Porque cada edital que você entra é uma energia imensa que você gasta para poder escrever, tentar executar, é muita energia que você gasta. Então, quanto mais você perfilar o tiro, quanto mais você acertar o alvo, mais chances você vai ter de não gastar muita energia para no final não conseguir. Então, entendeu? Então, assim, esse retomada cultural é muito perfil de todos nós, né? Todas as propostas que a gente aventou aqui de circulação ou de coisas que envolvam a lira, né? É um edital de fomento direto estadual, né? Tem tudo a ver, na minha humilde opinião, né? Assim como os do município, que devem abrir também, pelo menos eles são obrigados a abrir, né? Teoricamente, eles são obrigados a abrir. Essas informações são fáceis se você começa a seguir páginas de Instagram específicas disso, né? Depois eu posso ver aqui, tentar mandar para você algumas por escrito, que eu não sei, né? Esses detalhes de endereço, né? Ou de produção cultural, beleza? Tá respondido, Álvaro? Você quer continuar a pergunta? Para poder passar aqui para Não, o Lucas. tá respondido, obrigado. Valeu. Vamos lá, Lucas, liga o microfone, mete bronca. Opa, bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, Bom Felipe. dia, Lucão. Na verdade, Felipe, queria só fazer um convite aqui, o pessoal aqui de Campos que tiver interesse em elaborar assim, um projeto cultural, estou à disposição de vocês, vamos sentar junto aí, fazer alguma coisa assim, se puder na área educacional, eu acho mais interessante, porque eu já trabalho com educação musical. Então, se a Dani topar, a Dani toca cavaquinho, né, o Álvaro também, então na atividade aí. Você já tem o CNPJ, o Lucas? Já, do MEI, né? Quanto tempo? Rapaz, já deve ter mais de 5 anos, o Felipe. Ótimo, porque eu acho que tinha no último, teve um critério que o CNPJ proponente, né, teria que ter no mínimo 3 anos de atuação, tá? Então, legal, já dá para fazer pelo seu. Mas aí, por exemplo, nesse exemplo específico do RJ Cultural, tem um critério, não sei se vai se repetir esse critério no próximo edital, né? Mas se repetir, de pontuação por tempo de ação do proponente, entendeu? Então, como o seu ainda tem um tempo pequeno, médio, nessa pontuação aí, talvez você acabe ficando um pouco abaixo. Por exemplo, de uma lira centenária, por exemplo, de um proponente como uma lira Guarani, uma lira coisa. Não quer dizer que os dois não possam entrar, não tem nada a ver, tem vários critérios de pontuação. A pontuação está no proponente, está na sua ideia, está no seu projeto, né? Você trabalha com um violão para criança, se eu não me engano, pelo que acompanha na rede lá, né? Pô, uma coisa interessante seria você fazer uma parceria com escolas e circular com essa oficina. De repente, uma orquestra de violão, uma coisa por assim. exemplo, entendeu? Financiado pelo edital. Mas aí, cara, isso aí precisaria de um fluxo contínuo de grana, ou não? Então, um edital desse gera um fluxo, ele dura um ano, né? Quer dizer, dura um ano. O trabalho que você tem para fazer todo esse processo de elaboração, aprovação, execução, prestação de contas, acaba durando, às vezes, mais de um ano, né? Mas aí você tem que ir por partes, né? Por exemplo, o Choro da Vila, vamos voltar para esse exemplo, que é o exemplo que a gente está fazendo aqui agora. Ele já tem tudo para ser anual, por exemplo, e aí você precisaria o quê? Tá o tempo todo ano, correndo atrás de patrocínio, que é o que esses festivais fazem aí, os grandes e todos fazem isso. Você acha que só, por exemplo, o Rio Jazz Blues de Rio das Ostras, por exemplo, já é bem grande, né? Envolve muita parceria. Eu fui no primeiro, lá atrás, quando ainda era pequeno médio. Nunca foi pequeno, né? Ele já começou médio, até porque jazz e blues é uma coisa mais de massa, rock e tudo mais, né? E ele sempre teve prefeitura, grandes empresas com ele, o cara que faz lá. Estou dando esse exemplo porque é um projeto maior. O trabalho desses caras, né? Aí a gente pode vir lá desde o Choro da Vila artesanal nosso até um Rock em Rio, entendeu? Guardadas as devidas proporções. Essa galera trabalha o ano todo, cara. Acaba o dia do festival aqui, se ele tem intenção de fazer no ano que vem, eu, por exemplo, não tenho intenção de fazer o Choro da Vila no ano que vem. Então, eu já não estou
por exemplo, focando o meu trabalho. Mas se eu tivesse, eu estaria prestando conta aqui agora, já olhando para como é que eu vou fazer para fazer no ano que vem. Faz parte do trabalho, é bem complicado. Realmente, essa continuidade é um outro grande desafio que tem para um projeto perene assim. Então, assim, não tem como fugir disso, sabe? Mas se você consegue aprovar, por exemplo, um estadual desse volume, eu imagino que você consegue garantir um ano de atividade, ou um ano letivo de atividade, não precisa ser um ano inteiro, né? Mas você consegue trabalhar ali com a tua oficina, preparar a galera para no final do ano fazer uma apresentação linda e obter a remuneração digna, bacana para isso, através do edital, certo? Então, é isso. É questão também de amadurecer as ideias, né? De buscar na justificativa, dar uma coerência para a execução dessa ideia. Por que é importante fazer esse trabalho justificativo? Eu volto naquela parte de elaboração do projeto. Eu considero uma das partes mais importantes textuais de um projeto é a justificativa. Porque é ali que você diz por que é importante você circular com uma orquestra de violões e iniciar, musicalizar a criançada através da orquestra de violões. É ali que você vai escrever e convencer aos avaliadores a te pontuar bem e de que isso é maneiro pra caramba e de que as escolas precisam disso. Compreende? Então você une o útil ao agradável, aquela velha história. Você vai perfilando os editais, encaixando as necessidades, né, com o trabalho e tudo mais. É mais ou menos por aí, certo? E aí cabe a nós também, eu falo no âmbito municipal, a gente tem que se organizar para fiscalizar a execução municipal desses recursos, tá? Porque me parece que ainda está muito estranho, né? Isso aí é para o futuro. Aí isso talvez nunca aconteça. Acho que os músicos são muito desorganizados, né? Nós sabemos disso. Agora faço uma autocrítica aqui para nós artistas e músicos, né? Somos muito desmobilizados, né? A gente não é mobilizado em grupo, a gente não é muito organizado de modo geral, né? Estou generalizando aqui um pouco. E aí, às vezes, a gente fica à mercê do que esses caras fazem aí com os recursos da cultura. A gente não consegue se organizar para poder fiscalizar, monitorar, entendeu? Isso aí que eu estou falando já é uma coisa que eu nem espero que aconteça já para o ano que vem, é uma coisa que vai demorar ainda um tempo, é meio histórico, para a gente tomar consciência disso e entender que são políticas públicas que visam chegar na ponta. E onde que é a ponta? Somos nós. É você, eu, ele, essa galera que está aqui, 9 horas da manhã, segunda-feira, pensando em ideias para captar recurso para trabalhar e botar nosso trabalho na rua, né, garantindo cachês dignos para todos os envolvidos, né? É mais ou menos por aí. Respondi, Lucas? Ou quer desdobrar? Não, melhor do que isso, impossível. Uhum. Beleza, Vamos trabalhar galera. aí. É isso aí. Galera, fiquem ligados. Vou caminhando para o final aqui, de uma hora aqui. Fiquem ligados, o recado é esse. Fiquem ligados, os editais estão aí, as vagas estão aumentando, os recursos estão aumentando. A gente tem que conseguir achar os caminhos para pegar esses recursos, né, e executar os nossos projetos culturais, porque esses recursos visam o nosso trabalho, visam a nós na ponta, né, e a gente tem que pressionar, de certa forma, os governos municipais a fazer uma boa execução dos editais, né, para que isso chegue, de fato, na ponta, e fazer a nossa parte de tentar os projetos também. Não é fácil para ninguém. Muitos projetos a gente escreve, não são aprovados, nem por isso a gente tem que se desestimular, faz parte do trabalho, né? Eu costumo dizer que o ideal é quando você tem um projeto bacana e você acredita nele, fica esperto nos editais que vão pintar e tenta perfilar e encaixar ele com cada necessidade que esses editais pintam ele. Uma hora você aprova ele. Ou às vezes isso acontece, um amigo meu, por exemplo, fez isso num projeto de teatro, um grande amigo meu fez isso num projeto de teatro, e ele escreveu para 3 editais, ele ganhou 2. Então ele acabou ganhando 2 patrocínios para fazer o mesmo projeto. E o edital permitia isso, você imagina isso, olha que bacana. O cara saiu de uma situação que ele não tinha recurso para fazer a peça e, de repente, ele tinha 2 patrocínios ao mesmo tempo. Ele escreveu 3 projetos, ganhou 2. Com o mesmo projeto, só adaptando aos perfis e necessidades de cada edital. Entenderam? Então, os editais estão aí. A gente tem que tentar. Tá? Tentar com inteligência, lendo bem os critérios dos editais, os critérios de pontuação, os perfis, as necessidades e encaixando, adaptando. Certo? Posso finalizar, pessoal? Mais alguém quer falar alguma coisa? Álvaro, Dani, Lucas? Deu para dar uma esclarecida? Esse edital que você participou, por exemplo, ele tem algum período
esperado para sair? Como que foi o ano que você fez? Em que período do ano ele saiu? Então, boa pergunta. Bom, assim que ele é uma consequência de uma lei federal, certo? Que é a Lei Aldir Blanc, né? Que repassa um montante bem significativo de recursos para os estados e municípios, que, por sua vez, têm por obrigação editalizar para que esses recursos, por sua vez, novamente, cheguem em nós, artistas e produtores culturais na ponta, certo? Então, especificamente esse conjunto de editais, né, que proporcionou o Choro na Vila, proporcionou meu livro também, e se Deus quiser vai proporcionar coisas bacanas para vocês aí no ano que vem, no futuro breve, abrem todo ano, normalmente no início do ano. Só que as datas, elas acabam sendo muito... Por exemplo, esse ano teve muitas prorrogações, teve muitos recursos, teve gente... O Choro na Vila ganhou primeiro, aí depois tiraram o Choro na Vila, fizeram uma manobra lá, tiraram o Choro na Vila, aí depois eu entrei com recurso técnico, voltei com o Choro na Vila, então, às vezes, os prazos alargam, entendeu, Álvaro? Até eles testam a gente mesmo, até a gente desistir, cansar ou perder algum prazo, entendeu? Então, é a nossa mente, nosso espírito, um negócio que dura muito tempo. Por exemplo, eu escrevi esse projeto, vou te dar um exemplo. Abri a Lei Aldir Blanc, em 2000, os primeiros editais, em 2021, eu escrevi 2 projetos. Eu tinha que eu acreditava na manga. O do livro, o Juventude Marcial, e o do Festival Choro da Vila. Ganhei os 2, no primeiro. Pela regra do edital, o mesmo proponente que ganha os 2 só pode executar um. E eu acho essa regra bem bacana, para não concentrar o recurso na mão só de poucas pessoas. Compreende? Aí eu pensei antes, poxa, mas eu posso arrumar um parceiro e botar um projeto por um CNPJ e o meu pelo outro. Tudo bem, tudo está dentro da legalidade, não tem nada errado. Mas aí depois eu pensei pela minha experiência, não, mas se eu fizer isso e aprovar os 2, talvez, foi uma humilde, graças a Deus eu tive, talvez eu não vou conseguir dar conta de conduzir os 2 da forma como que eu produzo artesanalmente ao mesmo tempo. Porque no livro eu ainda escrevo o livro, no festival eu ainda toco no palco, então não é só produção, é humanamente impossível, mesmo que você tenha uma equipe muito boa como essa que eu consegui formar agora nesse Choro na Vila. Então eu não cresci o olho, cara. Eu escrevi os 2 filhos, né, o livro e o festival Choro na Vila, e falei, cara, o que ganhar, muito obrigado, universo, e vamos que vamos. Foi o que eu fiz. Ganhou os 2, fiquei super contente, falei, nossa, os 2 são fortes mesmo, a gente vai conseguir, fiquei animado, né? Mas escolhi, eu nem escolhi, você fica com um de valor maior, que era do livro. Essa é a regra, né? Mas eu sabia que no outro ano ia abrir de novo. Entendeu? E eu tinha o Choro na Vila da Manga, né? Então, no outro ano abriu de novo e ele abriu com várias coisas diferentes. Eu tive que reler o edital, readaptar o projeto para o novo edital que abriu de novo no ano, que com algumas diferenças, né? Então, por que eu tive que estender 2 semanas de atividade? Porque o edital pediu 2 semanas de atividade, senão eu faria mais curta, por exemplo. Entendeu, Álvaro? Então você vai adaptando, cara. Você vai lendo, adaptando e tal, e conseguir ganhar de novo. Porém, foi muito confuso esse festival, esse edital no segundo ano. Esse segundo ano teve muita briga, quem participou sabe disso. Teve muito recurso, teve muita... Eu pensei até que ia ser judicializado. Porque no primeiro resultado saiu a gente ganhou. Aí depois entraram com uma manobra lá, alguém muito forte politicamente entrou com uma manobra lá, mudaram o resultado, tiraram vários projetos, inclusive o Choro da Vila. Aí eu fiquei puto. Opa, desculpa, está sendo gravado aí. Se alguém do Estado for ver a gravação da prestação de contas aí, ó, não liga não, pessoal. Estou só contando para o pessoal o que aconteceu aqui. Aí eu fiquei chateado. Entrei com o técnico, né, porque o edital abria essa possibilidade. Mas se eu tivesse desligado, desatento aos prazos, isso tinha passado batido e a gente tinha perdido. Entendeu a jogada? Tinha passado batido, mas eu estava ligado e falei, não, bicho, não vou deixar passar isso não. Aí fiz um recurso técnico, olhei os caminhos, né? Elaborei a estratégia, entrei com recurso técnico no sistema e nós voltamos para a lista de aprovados. Eles aumentaram a pontuação, né? E voltaram. Eles tinham me considerado um cara
de 2, 3 anos de experiência, sendo que eu tenho mais de 10, né, nessa parte de produção comprovada, né? Mas eles quiseram dar um sei lá o que rolou ali. Não sei, não estou lá, né? Eu sei que pelo menos eu mandei o edital não, o recurso, no via edital, eles olharam e botaram o Show na Vila de novo na lista de aprovados, e aqui estamos nós, graças ao São Pixinguinha e ao bom Deus, protetor. Então é isso, cara. Tem que ler bem, resumindo, para a gente poder fechar, a gente já está 1h20. Lê bem o edital, com atenção, lê e relê. O edital é um documento muito cansativo, então você tem que saber como ler, para você focar no que tem que ser focado, e não perder o teu foco ali naquele montão de páginas, né, que são importantes, sim, todas as informações, mas você lê por fase, né? Primeira coisa que eu gosto de ler, por exemplo, uma leitura técnica boa de um edital, para não tomar muito seu tempo à toa, né? A primeira coisa que você faz é ler... Oi? Cronograma. Cara, eu olho... claro que eu olho... Sim, boa. Eu olho o cronograma, verdade. Eu olho o cronograma para poder organizar também se eu vou conseguir me encaixar naquele cronograma. Bacana. Mas o cronograma muda muito. Por exemplo, o cronograma que eles deram, vou dar esse exemplo de novo, mudou completamente diversas vezes. Não é que o Show da Vila está acontecendo em dezembro. É para ele estar acontecendo lá em maio desse ano. Mas foi o projeto aprovado, foi esse. Mas eles se enrolaram tanto nesse esquema de tira um, bota outro, que eles se perderam eles não conseguiram executar o cronograma deles. Só que eles são o Estado, né, meu irmão? Eles podem, né? Se a gente não cumpriu o nosso, aí você já viu, né? Mas eles podem fazer isso, entendeu? Então, o cronograma é muito importante? Sim, é. Mas eu, particularmente, já olho assim, das inscrições. Por que das inscrições? Quem pode se inscrever? Ali você já vê se você tem perfil para se inscrever, Álvaro, Dani, Lucas, Guilherme, ou não. Ali você já não perde tempo. Você bateu ali, ó, do objeto também, ó. 3 coisas que a gente falou aqui que são super importantes para já bater o olho de cara quando vem um edital na tua mão, quando você abre o documento. Cronograma, isso é importante para você se organizar e não perder os prazos, é claro, mesmo que ele venha mudar depois, né? Do objeto, porque aí você vai ver o perfil para o qual aquele edital foi criado. Né? O objeto do projeto é fomentar festivais pelo interior do Estado. O objeto do projeto é fomentar a cultura, a circulação de grupos, não sei o que lá, isso, aquilo outro. É preciso ler o que eles elencam, o objeto do edital, para ver se o que você quer encaixar se encaixa. Se não se encaixar, você nem perde tempo, já procura outro edital. Compreende? Não perde tempo nem energia, já procura ler outro edital, porque isso aqui não é para mim. Nem posso me inscrever aqui, ó, nem tenho esse CNPJ, nem tenho esse perfil, nem tenho esse... Está entendendo? Que aí você não perde tempo de ler 25 páginas à toa, e aquilo ali também vai tomando tua energia, tomando teu tempo, e vai te fritando, né? Você tem que dosar muito bem, gerir muito bem a energia, porque são processos bem cansativos, como eu falei, né? Para mim, vai acabar só no ano que vem, imagina. Então, esses três elementos, esses 3 pontos do edital, eu começaria por aí. Das inscrições, quem pode se inscrever. Né? Por exemplo, eu sou professor de escola pública, por exemplo. Pode acontecer um edital que fala, olha, não pode se inscrever nenhum funcionário público. Tem edital que fala isso. Né? Ou não pode se inscrever ninguém que tem parente trabalhando no Estado, ou o seu edital for do município. Então tem que ir direto ali, cara, para ver se você... Ó, aqui eu posso me inscrever. Beleza, então vamos ler agora todos os detalhes, os outros detalhes, porque eu posso me inscrever aqui. Sabe, são coisas simples assim, mas que você tem que ficar atento, para não perder tempo nem perder energia, porque cada projeto que você escreve é muita energia que você gasta ali, e se aprovar e tiver que fazer, aí, meu irmão, um caminhão de energia que você tem que depositar ali até o final do processo, né? Eu que faço de forma artesanal, eu procuro fazer sempre 1 ou 2 por ano no máximo. No máximo. E assim mesmo, sempre tiro, depois de 3, 4, 5 anos, 1 ano para não fazer nada, nenhum. Só para... Entendeu? Aí como é que você vive nesse momento, Felipe? Pô, vou dar minhas aulas, vou fazer minhas outras coisas, entendeu? Topo para os contratantes, entendeu? Porque é muito estressante, é muita responsabilidade. Então, quem trabalha com isso no batidão todo ano, um dos motivos que eu pedi desligamento do SESC Rio, né? Pela primeira vez na vida eu tive um emprego, carteira assinada, com
com 13º, férias, 14º, e eu pedi desligamento. Um dos motivos que eu pedi desligamento é porque é um batidão tão forte que você ficar ali, seguir carreira por muitos e muitos anos, não te permite subir no palco para tocar. Aí são dilemas que a gente que é músico e produtor, que eu sei que o Lucas é, eu sei que Álvaro é, estou vendo que a Dani também tem essa pegada, entendeu? A gente tem que gerir isso, né? Porque tem uma hora que a produção te suga tanto, gente, quando a coisa começa a acontecer, que fica muito difícil você ainda se permanecer com a mente, o espírito e a técnica minimamente boas para subir no palco e ainda tocar para o público. Fica muito difícil. Estou falando isso por experiência própria, tá? Muito difícil, sabe? Então, você tem que o tempo todo colocar isso na balança, né? Poxa, eu tocava direto e não ganhava quase nada, mas agora eu toco pouco, estou ganhando alguma coisinha, mas também queria tocar mais. É o tempo todo, assim, gerindo essas frustrações ou satisfações ou insatisfações para poder a gente se equilibrar. Isso é do caminho de cada um, né? Quando cheguei no Sesc, acabou se abrindo um caminho para mim para eu virar realmente um produtor profissional e acabar não tocando mais, mas isso me detonava, entendeu? Porque eu também quero tocar. Eu virei produtor, foi o que eu falei com o Silvério, né? Conversando com o Silvério lá em off. Eu sou músico, eu me tornei produtor para poder construir boas possibilidades para mim como músico, para mim e para quem está em volta de mim, trabalhando comigo, né? Foi por isso, porque eu ficava indignado com os formatos que nos dão para trabalhar quando nos contratam, na maior parte das vezes, não sempre, né? Até mesmo o Sesc, por que o Sesc paga acima um pouco do mercado? Porque ele vai demorar 2 meses para te pagar, cara. 1 mês e meio. Pô, se alguém vai consertar alguma coisa na sua casa, e você pergunta quanto é, e fala, tá bom, daqui a 2 meses eu te pago, conserta aí, daqui a 2 meses eu te pago. É assim que funciona a vida? Nas outras profissões? Normalmente não é, né? Para pensar. E com a gente no músico é assim, cara. Entendeu? É muito complicado. Por exemplo, agora eu vou terminar essa atividade aqui agora, vou encerrar. Vou imediatamente fazer aqui, vou continuar a reunião com a produção, vou começar a soltar as informações da nota fiscal de todo mundo para poder pagar o quanto antes todo mundo. Porque esse negócio de ficar atrasando 1 mês, que é uma realidade que nós estamos acostumados, nós músicos, quando tocamos em lugares, a gente tem que começar a mudar isso. Só nós podemos trabalhar para mudar isso. Pensa só, se alguém vai fazer um conserto, um reparo na sua casa, né? Mesmo que você esteja duro, não possa pagar naquele momento, você vai ter que falar para ele direitinho quando você vai pagar e o quanto antes. Não é assim que funciona na vida, em qualquer profissão? Mas na nossa, muitas vezes não é assim, né? Quem toca sabe disso aí, né? Muitas vezes a gente toca e demora 1 mês para receber, 2 meses, às vezes não recebe. É um negócio de doido, entendeu? Infelizmente. E cabe a nós trabalhar essas mudanças bem aos poucos, né? Isso é histórico, né? Um processo histórico, então não vai mudar da noite para o dia, né? Cabe a nós produzirmos formas de melhorar esse tipo de contato com o contratante ou, quando a gente conduz o próprio projeto, correr para poder adiantar o máximo possível os pagamentos, até porque eu também quero receber, eu estou trabalhando. Entendeu? Então é uma coisa que eu falo muito para as pessoas, né? Tipo assim, eu tô aqui igual vocês, e a gente quer fazer da forma mais bacana possível, e vai fazer, e está fazendo, né? Graças a Papai do Céu, São Pichilinha, e aos editais que nos tiram somente das mãos dos contratos diretos, que é o que eu falo para vocês, né? Sem abrir mão dos contratos diretos, de forma alguma, entendeu? São todos bem-vindos. Mas a gente precisa cada vez mais abrir nossos horizontes na forma de construir meios, né? O Lucas, se eu não me engano, é um cara que fortalece lá o Chorão da Vila desde o começo, né? Ele ia muito lá desde o começo, já foi nas primeiras edições, eu me lembro disso. E ele é testemunha, ele viu o que eu estou falando, ele viu que a gente tinha que botar lá um montão de gente para vender cerveja, para vender comida, para depois brigar com esses caras, para esses caras dar 10% para a gente tentar pagar tudo que estava acontecendo ali. Entendeu? Era assim que funcionava, era uma loucura. E no final não conseguia pagar todo mundo. Sempre tinha alguma pessoa ou outra que trabalhava no amor. Isso me detonava, porque eu não gostava. Legal, amor, bem-vindo, amor. Mas eu queria que todo mundo estivesse trabalhando, ou seja, recebendo né? Então era assim que a gente fazia. Por quê? Porque foram anos que não tinham editais. Simplesmente não tinham editais. No município e no estado. Simplesmente não tinha. Eles pegavam o dinheiro assim, dava para o amigo cervejeiro, o filhote de usineiro,
Eles fazem isso ainda até hoje aqui no município, entendeu? Vão distribuindo assim para amiguinhos que fazem feira de cerveja e tal, né? É assim que eles fazem. Faziam, né, muito mais naquela época e fazem um pouco até hoje. Como que isso diminui? Os editais. Os editais. Quando tem edital, fica mais difícil para uma prefeitura chegar e pegar um montante imenso de recursos e botar na mão de um empresário de cerveja, que é o que eles fazem. Não só em Campos, em vários lugares. Entendeu? Para quê? Para o cara da cerveja dar 2 pirulitos e uma mariola para nós, músicos, lá tocar no festival dele. Entendeu? A gente vai continuar vendo isso aqui em Campos e no Brasil todo por muito tempo ainda, porque isso faz parte de uma história, é sócio-histórico do Brasil isso. E, mais uma vez, eu vejo os editais como uma forma de ir um pouco na contramão disso. Se o cara quiser me dar 2 pirulitos a mariola, e de repente eu tiver muito afim daquele pirulito a mariola, eu até vou. Não estou dizendo que dessa água eu não beberei, não, tá, gente? Não estou dizendo isso, não, tá? Eu estou dizendo que o edital configura uma possibilidade da gente sair desse tipo de esquema que sentido faz as pessoas pegarem o recurso da cultura, do entretenimento e botar na mão de empresário de cerveja? É o que acontece aqui em Campos. Não só em Campos, em vários lugares. Né? Por que não abriu um edital para nós competirmos com esse cara lá e ganhar desse cara? Né? Ou desses caras? Justamente por isso que não abriu o edital, porque se não a gente vai lá, a gente vai ganhar desses caras. Por isso que não abriu o edital. Tem que ser direto, no esquemão. Isso não é só Campos, não, galera. Não adianta a gente ficar reclamando da nossa cidade. A nossa cidade é um retrato fiel sócio-histórico do Brasil. Né? Uma cidade que é a última que aboliu a escravidão. Né? Até hoje tem uma economia baseada na cana-de-açúcar, ou boa parte da economia baseada na cana-de-açúcar. Ou seja, escravista, entendeu? É uma sociedade de mentalidade escravista. Fazendo uma autocrítica aqui, né? Positiva, acredito eu. Então, assim, os editais, eles configuram, sim, uma grande oportunidade para todos nós de sairmos desses esquemas, né, dessas formas de produção que a gente vê acontecendo em Campos e não só em Campos, em muitas cidades aí afora. Nada contra, também gosto de cerveja, entendeu? Não tenho nada contra isso, gosto dos festivais também, gosto de jazz e blues e tudo mais que essa galera faz aí, esse formato, Brasil afora, vou prestigiar, mas é importante fortalecer a política pública de chamadas públicas, editais, para que nós possamos pleitear os recursos da cultura. Porque quem faz cultura? O cara que faz cerveja ou nós? Quem faz mais cultura? Na minha opinião, somos nós. Entendeu? Na minha opinião, sem dúvida, tecnicamente, somos nós. Somos nós que estudamos música, que ensinamos música, ou teatro, cada um com a sua linguagem, o circo, que botamos a cara na rua, que fazemos show, que tocamos nos festivais dessas pessoas que pegam dinheiro público direto e recurso público na prefeitura. Porque senão não tem música. Como ele vai dizer que é um festival se ele não contratar músico? Ou alguma atividade artística? Compreende onde eu quero chegar? Então, aqui eu estou indo mais fundo na coisa, né? É uma coisa que vai demorar muitos anos ainda para a gente se mobilizar e se organizar e se conscientizar de que a gente também tem que fiscalizar e lutar pela editalização desses recursos, pela democratização desses recursos via chamadas públicas, né? E não em contatinho direto, toma isso aqui para você, ó, pega essa estenda toda aqui, pega esse som, pega esse dinheiro, pega isso aqui, não sei o quê, e pisa na cabeça dos músicos lá e ano que vem tem de novo. Pô, bacana. Mas a gente vai ficar nessa? Só nessa? Ou a gente vai lá e vai tomar poder do que a gente acredita que é nosso também? Né? Somos ou não somos produtores culturais ou artistas? Esse recurso tem ou não tem que chegar até nós? Tem. Essa é a finalidade da lei. Você pegar a lei Aldir Blanc lá e ler Aldir Blanc, você vai ler que essa é a finalidade da lei. Né? A gente tem que ficar atento aí, se organizar para fiscalizar a execução da lei, principalmente nos âmbitos municipais. Tem um Instagram ali que chama Lei, quem quiser anotar, eu estou seguindo. Quem quiser ficar completamente atualizado sobre o que está acontecendo na Câmara, lá em cima, no meio político, em relação a essas leis, comece a seguir Lei Emergencial da Cultura no Instagram, tá? Lei Emergencial
da cultura. Tá? Depois vocês procurem aí no Instagram, quando desligar aqui. Eles estão atualizando todos os acontecimentos referentes à lei Aldir Blanc e Paulo Gustavo, que é essa lei que repassa e obriga estados e municípios a abrirem editais de fomento direto para nós, artistas e fazedores de cultura. Certo? Então, tudo que está acontecendo aí, e realmente está acontecendo muita coisa, toda hora tem atualização, toda hora alguém tenta derrubar, aí o grupo político levanta de novo, eles estão lá na luta política, lá no Congresso, né? Tudo isso eles estão reportando, inclusive em lives, repito, Instagram, Lei Emergencial da Cultura. Não deixem de seguir não, tá, Lucas e Álvaro? Para ficarem mais atentos isso aí depois, tá? E depois, provavelmente o Instagram também vai oferecer a vocês alguns perfis de produção cultural que divulgam as aberturas de diversos editais. É sempre bom seguir também esses perfis, porque às vezes está de bobeira ali, matando um tempo no feed, vem um edital que você jamais não estava nem sabendo que estava nem ligado que está rolando e tem a ver com o que você está fazendo. Vale a pena seguir também. Tem umas pessoas que fazem isso aí. Tá bom? Pessoal, 1h30 de bate-papo, altamente produtivo. Vou partir para encerrar, que agora, na sequência, ainda tem que enviar a nota fiscal para a galera que trabalhou no Show na Vila para poder soltar os pagamentos, inclusive o meu, que eu estou precisando aqui para passar o Natal. E vamos que vamos, foi um prazer, obrigado pela atenção, pela força, pela energia positiva que vocês deram ao longo de todo o projeto, estiveram aqui na maior parte das oficinas, alguns tocaram no festival, enfim, vocês foram incríveis, eu torço muito, quero muito ver vocês aí com os próprios projetos já a partir do ano que vem, entendeu? No que eu puder ajudar mais, ou trocar ideias, podem me ligar, vocês têm meu WhatsApp aí, a gente troca ideia, eu adoro trocar experiências em relação a isso, porque eu acredito que isso fez diferença para mim no meu caminho, faz diferença para mim no meu caminho, e então acredito que pode fazer no caminho de todo mundo que está afim de produzir as próprias coisas também, sem abrir mão do que vocês já fazem, obviamente, né? Uma coisa não substitui a outra, só agrega, só soma. Beleza, Álvaro? Beleza, Dani, Morgane, Lucas? Posso fechar? Pô, vamos fazer aquele printzão? Guilherme está aí ainda, Guilherme? Mete esse print aí para a gente poder fechar aqui a atividade. Boa, garoto. Rolou? Pessoal, Álvaro, muito obrigado. Mantenho contato com você na sequência para a nota, tá? Hoje ainda. Lucas, obrigado pela força, energia positiva de sempre. Maravilhoso. Carlos Alberto, integrante da equipe aqui agora no pagamento. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado por tudo. Dani, ótimas ideias, ótimas perguntas, ótimas contribuições, enriquecedoras. Foi maravilhoso conhecer você nesse festival, tá? Desejo sorte, luz aí e muitos recursos aí conquistados nos próximos anos para a circulação de vocês aí. Ok? Morgane, muito obrigado. Até a próxima. Abraço.